Olá, bom dia. Agora são 8 horas e 35 minuos. Bom dia, Ricardo. Bom dia, Tudo Douglas. bem? Estamos aqui agora juntinhos. Verdade. Ontem não estava tão juntinho, A mas gente está quase agarradinho hoje aqui. só um pouquinho. Eu prometo que eu já vou embora. Bom, está no ar mais um DR Sem Filtro aqui pelo Instagram e pelas redes sociais da Conexão Américas. E hoje nós temos um assunto muitíssimo interessante. Para quem não sabe, para quem não nos conhece ainda, sou Douglas Roberto, Ricardo Calazans e por isso DR Sem Filtro. Foi uma boa, né? Isso foi horrível. Não, mas foi bom, eu gostei. Foi bom, eu né? gostei. DR Sem Filtro. Somos sócios fundadores da Conexão Américas e hoje nós vamos trazer um assunto, Ricardo, que é o L1. L1. É o L1. Que visto é esse? Que processo é esse? A quem se aplica? Para que serve? Nós não temos tanto tempo assim, nós vamos ficar hoje no ar cerca de 40, 50 minutos, mas eu acho que dá para a gente trazer informações importantes, relevantes para esse processo, que é tão específico. E a quem se aplica, Ricardo, eu preparei aqui 10, é quase um FAQ, né? Olha, 10 perguntas sobre o L1. Primeiro, a pergunta é, o L1, a quem se aplica? Quem pode solicitá-lo, né? E o L1 é uma classificação de imigrante ou de não imigrante, Ricardo? não imigrante, não chega no Green Card. Deixa eu te perguntar uma coisa. Claro que eu sei a resposta, mas para quem está em casa, quero dar um bom dia para você que está nos acompanhando, você que está chegando agora. Compartilhe essa live para amigos, familiares, aqueles que você entende que faz sentido esse tema imigração para os Estados Unidos. E hoje a gente vai falar sobre o L1. Nós não vamos falar sobre outra coisa hoje, somente sobre o visto L1, que se aplica à expatriação de gerentes e executivos, a empresas brasileiras que desejam abrir uma filial, sucursal americana e desejam enviar para lá um funcionário, um gerente, um executivo, então é para você que se aplica esse processo. Então, Ricardo, eu queria esclarecer para as pessoas que estão em casa inicialmente, por que isso, visto de não imigrante e imigrante? Porque o que é isso? Do que se trata? Que separação é essa? Visto de imigrante e visto de não imigrante? O visto de imigrante, Douglas, é um visto permanente, um visto que você, na aplicação, você automaticamente chega no Green Card, né, que é o cartão de residente permanente. Então, visto de imigrante, visto permanente e Green Card são sinônimos. Visto de não imigrante são vistos temporários, vistos onde você vai estar um período curto, um período às vezes de 6 meses, 1 ano ou até 7 anos, que você não pode aumentar, você não pode solicitar renovações a esse visto. Então, você estará, no caso de um visto L, nos Estados Unidos por mais ou menos 6 anos ou 7 anos, onde você terá renovações anuais, não são renovações automáticas. No caso do visto L, há a exigência de você comprovar que você está executando o seu business plan, o seu plano de negócios, e nessa análise, se você de fato está demonstrando aquilo que está descrito no seu business plan, eles renovam o seu L1. Se você, por exemplo, por algum motivo, você está no seu primeiro ano de L1 e você colocou no seu business plan que você vai empregar 10 funcionários, que você vai investir $100 mil ou $200 mil e ainda não fez nada disso, você não empregou ninguém e você não investiu absolutamente nada, você não vai ter a renovação do seu L1. Então não é porque você já tem o seu visto L aprovado que você vai conseguir renová-lo se você não cumpriu aquilo que você prometeu cumprir no seu plano de negócios. Então, o business plan, nesse caso, não é uma mera peça de convencimento do oficial quanto àquilo que você pretende fazer nos Estados Unidos. Você realmente tem que cumprir aquilo que você prometeu. Obrigatoriamente. Entendi. Então,
já entendemos o que é um visto de não imigrante, a classificação de não imigrante, e entendemos a classificação de imigrante. Bom, o L1 é uma classificação de não imigrante que permite transferência de executivos ou gerentes de uma empresa estrangeira para um escritório afiliado nos Estados Unidos. Agora, qual a diferença do consular processing e do change of status, né, da mudança de status? Processo consular versus mudança de status, Ricardo. Muito bem. O processo consular é aquele que você faz no seu país de origem. É aquele que você está solicitando fora dos Estados Unidos e você vai passar por uma entrevista consular. E nesta entrevista consular, o cônsul na embaixada ou no consulado americano naquele país de origem vai solicitar ao aplicante, vai fazer perguntas ao aplicante para você, então, conseguir um visto estampado no seu passaporte. Com esse visto estampado no seu passaporte, você terá livre acesso aos Estados Unidos e poderá, inclusive, fazer viagens ao exterior, sair da América enquanto você tem o seu visto estampado no passaporte. Ao passo que quando você solicita o seu visto L em solo americano, significa uma mudança de status, não é um ajuste de status, é uma mudança de status. Então, se você entra nos Estados Unidos com o seu visto B1/B2, o seu visto de turista, e você solicita o L como uma mudança de status em solo americano, é permitido? Sim, é permitido. Qual é a diferença entre você solicitar um processo consular e uma mudança de status? O seu visto não estará estampado no passaporte. E se não estiver estampado no passaporte, significa que se você cruza a fronteira americana para sair dos Estados Unidos, sair de solo americano, você está desistindo, você está abandonando esse status que você solicitou, que você mudou, que seria, no caso, um L1. Então, sair da América, aliás, vamos lá. Basicamente, quando você estiver nos Estados Unidos, o visto L serve igualmente, você vai ter as mesmas condições com o L, permissão de trabalho, você vai poder residir nos Estados Unidos enquanto assim você estiver com o seu business plan ativo. O cônjuge também pode trabalhar? Cônjuge pode trabalhar e filhos menores de 21 anos também serão seus dependentes. Né? E filhos maiores de 14 anos terão autorização para trabalhar também. Então, naquele momento que você estiver na América com ajuste de status mudança de status ou com processo consular, vai ser igual. Quando muda, se você com o seu ajuste ou sua mudança de status sai da América, você perde esse status do L. Você deixa de ter o seu L. Se você estiver com o seu L em consular, isto é, com o visto estampado no passaporte, você pode sair da América. Essa é a diferença. Bom, isso é muito importante para o planejamento imigratório das famílias, porque faz muito sentido para o planejamento imigratório das pessoas esse fator de não poder sair dos Estados Unidos. Não é que você está preso na América, mas se você sai do país é como se estivesse abandonando aquele status, já que o seu visto, no caso de uma solicitação L em solo americano, é uma mudança de status, você não tem visto estampado no passaporte. O que você recebe é um approval notice, né, Ricardo? Exato. Chega lá na sua residência nos Estados Unidos, uma approval notice. E aí você tem uma aprovação do USCIS, mas não tem visto o stamping no passaporte. Você não tem essa estampa, esse adesivo no passaporte, portanto, você não pode fazer reentradas no país com a classificação L. Você teria que tentar entrar novamente no país com a classificação que você tem no seu passaporte, provavelmente um visto de turista. E aí, seja o que Deus quiser, né? Exato. A chance de você não conseguir fazer a sua reentrada como turista, já que, ou pelo menos ali, numa situação de saída dos Estados Unidos e tentativa de reentrada logo na sequência, né? Então você pode ter uma dificuldade para conseguir fazer essa reentrada. Tem mais pergunta aqui, cara. Um empresário individual, aliás, antes de eu partir para essa pergunta, o pessoal está perguntando aqui quais são os critérios do empregador e quais são os critérios do funcionário, do gerente, do executivo. Estão perguntando, inclusive, se um sócio
por exemplo, pode ser esse executivo. Vamos lá, vamos desenhar um cenário. A empresa no Brasil, que vai muito bem, obrigado, ela pretende abrir uma empresa nos Estados Unidos e vai enviar um dos seus executivos, gerentes ou mesmo um dos seus sócios. É isso, Ricardo? Sim, é isso. Quais são os requisitos, quais são as exigências para a empresa, né, para o empregador? A empresa precisa existir há pelo menos um ano nos últimos 3 anos. A empresa precisa ter um faturamento médio mensal de algo em torno de R$50 mil. Este caso específico, esse requisito de R$50 mil de faturamento, não está descrito, não está posto, não está como uma regra, como uma exigência, um requisito no Policy Manual do USIS. É algo que a nossa empresa, de modo conservador, coloca, impõe, por conta do que a imigração considera que seja um negócio de relevância. Então, se você está querendo montar um quiosque no shopping center e você tem um quiosque no shopping center no Brasil, você não tem relevância suficiente que a imigração considere que você vá ter o seu L aprovado. Então, por isso que, pela experiência que nós tivemos, por todas as observações que nós fizemos de todas as aplicações de L, não só do nosso escritório como do mercado, identificamos que você tendo um faturamento médio de R$50 mil é o suficiente para a gente conseguir iniciar e ter o requisito aceito no teu caso. E a terceira exigência é que você tenha pelo menos 4 funcionários. Por que 4 funcionários e não 2 e não 3, ou você sozinho não seria capaz de aplicar o seu visto L? Porque essa é a exigência também no caso do empregado. O empregado deve demonstrar que você tem uma capacidade gerencial. E se existe essa necessidade de você demonstrar capacidade gerencial, significa você gerenciar pessoas, você ter sob a sua gestão mais do que 3, 4 pessoas. Então, de novo, não é um número exato de 4 pessoas. Ah, Ricardo, eu posso ter uma empresa onde eu faturo R$1 milhão e eu não tenho ninguém porque a empresa é muito enxuta, eu tenho lá, não tenho empregado nenhum, eu sou o único sócio proprietário dessa empresa e faturo até mais, faturo R$10 milhões por mês. É um baita de um negócio, mas eu não tenho nenhum empregado. Funciona? Não. Por quê? Porque você não vai demonstrar capacidade gerencial, que é o exigido, e sim, isso textualmente está exposto no Policy Manual, onde você terá a capacidade gerencial. Agora, o que pode acontecer, que é inclusive o que a gente conversou com um cliente ontem, numa reunião extensa sobre o L, onde você pode ser contratado, a sua empresa ser contratada de outra empresa e você gerenciar pessoas que não são diretamente ligadas à sua empresa, mas você está sendo contratado a gerenciar pessoas em contratos de prestação de serviço. Funciona também, porque apesar de você não ter empregados, não ter funcionários, não ter colaboradores na sua empresa, você demonstrou capacidade gerencial, porque assim você fez com sua prestação de serviços para terceiros. Maravilha. Agora, então o sócio pode, né? O sócio Sim, da empresa esse exemplo brasileira. que eu falei. Se esse sócio tem faturamento milionário e não tem funcionários, mas não colocou a prestação de serviço dentro do negócio, aí não. Agora, se esse sócio milionário não tem funcionário algum, mas ele sim é contratado para prestar serviço para outras empresas, e ali sim, essa outra empresa, esse terceiro, essas terceiras, né, as empresas que estão sendo contratadas, que estão contratando a sua empresa, tiver funcionários e você tiver demonstrado capacidade gerencial, ok. Maravilha. Vamos lá, tem mais perguntas aqui. Posso trabalhar em outra empresa nos Estados Unidos com L1A? Eu já vou respondendo para você que não, tá? Não pode. O seu trabalho só pode ser na empresa peticionária ou afiliados conforme a qualificação. Deixa eu explicar uma coisa. A empresa brasileira, vamos imaginar esse cenário. Você é dono de uma empresa no Brasil que tem um faturamento razoável, que tem um quadro de funcionários, consegue provar uma saúde financeira,
que a empresa está pujante, que a empresa está crescendo, que a empresa está com suas contas equilibradas, e você deseja viver nos Estados Unidos, morar, trabalhar nos Estados Unidos. Então você pode, essa empresa brasileira pode abrir uma empresa nos Estados Unidos e enviar você, que é um dos sócios da empresa, para ser o gerente, para ser o manager, para ser o executivo dessa empresa americana? Pode, tá tudo bem. Desde que você continue no Brasil, que você deixe, tá? Que você deixe no Brasil, o que é isso? Eu já tinha visto. Ah, tá. Que você deixe no Brasil um dos sócios cuidando das operações no Brasil. Você não pode simplesmente fazer carreira solo, né? Ir para os Estados Unidos, abrir essa empresa americana e aqui no Brasil você vai deixar a empresa na mão de um gerente, de um manager, também não vai funcionar. Precisa deixar a empresa no Brasil sob os cuidados de um sócio. Existem vários detalhezinhos que a gente não vai trazer aqui, porque senão a live vai ficar muito grande e a gente não vai conseguir responder as principais perguntas. Mas, a grosso modo, é isso. Você pode. Ah, Douglas, nós temos aqui, nós temos uma empresa e eu não sou sócio dessa empresa. Ela é de propriedade de um familiar meu, de uma esposa, da minha esposa. A esposa fica complicado, porque ele vai ter que levar a esposa. Mas a empresa é de um primo, é do meu pai, é de um amigo. Eu sou um gerente aqui na empresa, eu sou um diretor da empresa. Essa empresa pode me enviar para os Estados Unidos para cuidar, para gerenciar as operações da empresa americana? Pode, tá? Precisa efetivamente abrir essa empresa nos Estados Unidos? Sim, precisa sim. Vamos a uma próxima pergunta. Eu não sei se essa pergunta que está aí, as próximas perguntas que estão aí vão tratar desse assunto, mas ligado diretamente a isso, que é o que trouxe a pergunta anterior, onde fala que você pode trabalhar em outra empresa que não aquela que está sendo sócia, né? A empresa americana sendo sócia da empresa brasileira? Não pode. Mas é uma pergunta recorrente, inclusive ontem foi a dúvida desse cliente, onde a gente teve essa reunião do Visto L. Você não precisa estar no mesmo ramo de negócios da empresa brasileira. Então, se você tem um restaurante no Brasil e quer abrir uma loja de automóvel em solo americano, pode, desde que o restaurante do Brasil seja sócio de 50% da loja de automóveis nos Estados Unidos. Muito bom, muito bom. Tem mais uma pergunta aqui interessante. Se o L1 serve como rota para o Green Card, Ricardo? Serve. O L1A serve como rota para o Green Card? Serve. Não é um Green Card diretamente, como a gente falou, o L é um visto temporário, é um visto de não imigrante. Agora, se você olhar a nomenclatura do visto L, que é um visto de expatriação, de transferência de executivo ou gerente, o EB1C tem exatamente a mesma nomenclatura, gerente ou executivo de multinacional. Então, no caso de um EB1, você tem 3 classificações de elegibilidade. Habilidade extraordinária, professores e pesquisadores, então a habilidade extraordinária é o EB1A, essa é a nomenclatura que a própria imigração considera, EB1A, habilidades extraordinárias, onde você tem 10 critérios, você deve atender pelo menos 3, então perfis ultra robustos, ultra contundentes. Você no EB1B professores e pesquisadores, e no EB1C você tem a sequência natural do L, onde você, com o visto L, aplica o seu Green Card para você ter a aprovação do L. Então, assim, você não pode simplesmente só aplicar o L e não montar o seu plano de negócios, porque você não vai conseguir a aprovação do seu EB1C. Então, na verdade, você conseguindo a tua aprovação, a tua renovação do L, é muito mais fácil de você conseguir a aprovação do seu EB1C. Então, se você eventualmente, no primeiro ano de L, solicitar a sua renovação do L e não for aprovado, você não vai conseguir aprovar o seu EB1C. Isso é muito importante. Então,
Resumindo, o L1 não tem um caminho natural para o Green Card, mas ele é uma rota, sim, para o Green Card. Ele é conhecido como um dos processos de dupla intenção, de dual intent, né? Então, você não seria penalizado por dupla intenção, porque o L1, assim como o O1, ele é um processo de dupla intenção já no nascituro. Então, tá tudo bem, ele pode virar um Green Card através de uma transição para um EB1C, como disse Ricardo. E o O1, como você mencionou, é um visto de dupla intenção de habilidades extraordinárias cujos requisitos são exatamente iguais ao EB1A. O EB1A são 10 critérios e o EB1 e o O1A também são 8, são 8 critérios. Você tem algumas categorias e classificações de O1. É o O1A e o O1B. O O1B é somente para artistas e o O1A para esportistas, pessoas que têm habilidades extraordinárias. Então, se você tem a sua aprovação do seu visto O1, naturalmente, não digo naturalmente, mas é um grande passo, é um passo para você conseguir a aprovação do seu EB1A. É o que eu falo. Se você está do zero, você está na plataforma, você está no térreo, e você quer ir para o EB1A sem a necessidade de aplicar um visto temporário O, é como se você estivesse saindo do térreo e pulando para o segundo andar. O O1 é você sair do térreo, pular para o primeiro andar, isto é, o O1, e depois do primeiro para o segundo andar, onde você vai conseguir a aprovação do seu EB1A. Maravilha. Tem mais perguntas aqui, mas são muitas perguntas que chegaram para a gente aqui no Instagram, no site. Nós deixamos lá uma caixinha de perguntas, então tem muita coisa aqui. Eu estou tentando selecionar as principais e tem muitas perguntas também que se repetem. Tem uma aqui muito interessante, Ricardo, que a pessoa pergunta se pode mudar de de L1B. Primeiro a gente vai ter que explicar o que é um L1B. Ela pode mudar de L1B para L1A? Sim, pode. Eu já vou te antecipando que pode. É uma espécie de promoção, né? Você foi promovido a gerente, a executivo. Então você pode solicitar à imigração uma mudança de classificação. Mas o que é um L1B? L1B é quando você demonstra... Seria a esposa do L1A? Não. Que eu já ouvi isso, a tá? esposa do L1 é o L2. A internet é um negócio engraçado, né? L1B é o cônjuge do L1A. Os dependentes do Só visto graças L1 são categorizados, são nomeados como L2. A categoria L1A é a categoria de gerentes ou executivos. E a categoria de L1B é de profissionais especializados, onde você tem um conhecimento diferenciado e você, por conta desse conhecimento diferenciado, você precisa demonstrar, obviamente, isso. Então, geralmente, você é um funcionário de uma empresa multinacional, onde você tem a empresa já existente no Brasil e a empresa existente nos Estados Unidos, geralmente é assim que funciona. Por exemplo, a GM do Brasil, que quer transferir um técnico, uma pessoa especialista da GM. Conhecimento muito específico, né? Exato. Em processos exatamente, muito específico. Você tem que demonstrar e provar que você é uma pessoa que tem esse conhecimento específico, que não tem essa pessoa nos Estados Unidos. Quer ver um exemplo legal, até mais simples? Eu tenho aqui um cozinheiro. Sou dono de uma rede de restaurantes. Eu tenho um cozinheiro que só ele conhece aquela receita de um molho utilizado na minha rede de restaurantes. Então ele tem sim um conhecimento específico, técnico, daquela receita que é um segredo do meu business e que eu não quero compartilhar esse segredo com outras pessoas. Só aquele mestre que eu tenho, aquele cozinheiro que eu tenho, que detém a receita desse molho. Então, ele pode virar um L1B? Perfeitamente. Esse é o exemplo mais clássico e que vai conseguir, com toda a certeza, ser aprovado, porque você vai sim demonstrar que é um segredo,
que o seu chefe de cozinha da tua rede de restaurante detém aquele segredo, aquela receita que ninguém mais sabe, nem você, ele nem contou para você, ele só sabe. Não, aí pra mim só ele vai ter que contar. Ele tem que contar? Pra Poxa, mim. mas o cara é tudo tão chato, mas tá bom. Então só você e o mestre Cuca sabe essa receita. Olha a Giovana aí, ó. Vamos lá, Giovana fala aqui uma coisa. Meu marido tem qualificações extraordinárias na área dele, que é seguros. Temos empresa há mais de 10 anos no Brasil. Relevância, premiações e evidências na área de atuação. Acha elegível ao O1? Sim, não só elegível ao A1, como pode ser elegível ao EB1A. Entre em contato com a gente, Giovana. Faça aí um contato com a nossa equipe comercial. E se você quiser falar comigo, com o Ricardo, é só avisar, é só marcar que você quer falar com o Ricardo e a gente conversa sobre o teu caso. E se você, de fato, tiver 3 de 8 critérios para aprovação de A1, a gente vai ter o prazer em aplicar o seu A1. E se você quiser seguir já à frente com o EB1A, e se tiver 3 de 10 critérios do EB1A, a mesma coisa. Faremos a sua aplicação do seu WinCar. Ô, Ricardo, vamos fazer o seguinte com a Giovana e com todo mundo que está aqui na live. Vamos lá. Se a pessoa entrar em contato, se você que está aqui nos assistindo, entrar em contato e pedir para marcar uma reunião com o Ricardo e dizer que você assistiu a live de hoje, hoje é dia 27 de agosto, eu assisti o DR Sem Filtro do dia 27 de agosto, quero falar com o Ricardo. Você não vai conseguir falar com o Douglas, porque o Douglas está em outra atividade dentro da empresa. O Ricardo é a pessoa ideal, responsável, inclusive, para fazer esse tipo de análise, de apuração inicial. Então você vai falar com o Ricardo. Não tem outras pessoas, Ricardo? Temos uma equipe Com comercial certeza tem. grande. Mas nesse caso, você está aqui com a gente na live, vai pedir para falar com o Ricardo. Você vai pedir lá no atendimento que quem vai te atender inicialmente no WhatsApp não é o Ricardo. Então você vai pedir para falar. Gente, eu assisti a live com o Ricardo e o Douglas, eu quero falar com o Ricardo. E aí, essa pessoa que assistiu essa live, se ela mencionar que assistiu a live, ela vai ter um desconto. Opa! Fechou? Ô Douglas, você tem que me preparar para isso. Eu até gaguejei, pô. Toma água. Vamos tomar um pouquinho de água. Ela vai ter um desconto. Pronto. Se ela fechar, né? Tá bom. Porque ela não precisa pagar para falar com você. Negativo. Ou precisa. Essa é 150 outro dólares? diferencial. Não. Duzentão? Não. Não? 50 dólares? Negativo. 60. Zero. Nada? Zero? Zero. Então tá bom. Zero. Então não precisa pagar para falar com você. Não é justo Ok. eu cobrar por algo que é público, gente. Por que que eu As vou informações cobrar? são públicas, né? Exato. Porque- Aliás, a gente tem que fazer esse disclaimer, eu estou te cortando toda hora. Vamos lá. A gente tem que fazer esse disclaimer. Estou esbarrando aqui no microfone, o pessoal deve estar chateado. Isso aqui não é, ou é, aconselhamento jurídico. Não é. Não é aconselhamento jurídico. Então que fique claro que isso aqui não é um aconselhamento jurídico. Muito pelo contrário, o que a gente está fazendo é dar publicidade àquilo que já é público. Trazer mais publicidade ou jogar um farol em cima daquilo que está no próprio site do USIS. Então são perguntas que são feitas por internautas, por seguidores das nossas redes sociais, e a gente está trazendo aqui as informações que são públicas, né, Ricardo? São públicas. Então, você que quer conversar com o Ricardo, tem desconto, é só avisar que assistiu a nossa live. E é por esse motivo que nós não cobramos, né, Douglas? Porque não faz sentido algum eu cobrar por algo que não é meu, não é de minha propriedade. O que nós fazemos em todas as nossas conversas do departamento comercial é tão somente demonstrar de modo bastante transparente e claro aquilo que está descrito no site oficial, na origem. Não é a sua opinião? Não é a minha opinião, não está no Google, não está no YouTube, não está no nosso site, não está no site de ninguém. São informações que saem, que são retiradas do site oficial do governo americano, do Departamento de Imigração. Então, por que que eu vou cobrar por algo que lá está descrito e todo mundo pode acessar? Não faz sentido, por isso que nós não cobramos, não é uma vantagem, não é uma campanha, é algo que simplesmente é justo, porque eu estou aqui compartilhando algo que não é meu conhecimento. Então, para conversar com a Conexão Américas, esse mês a pessoa não vai pagar nada.
Nunca paga. Nem mês passado, nem Eu esse adoro mês, nem o provocar mês que ele. vem. Então, tem uma outra pergunta muito interessante aqui, olha. A empresa que será aberta nos Estados Unidos, ela pode desenvolver uma outra atividade diferente da atividade desempenhada pela empresa brasileira? Tipo, eu tenho aqui um frigorífico no Brasil. Está indo muito bem, obrigado. Tem funcionários, tem uma pujança financeira, pelo menos tem suas contas equilibradas, e agora eu vou abrir uma empresa nos Estados Unidos. Eu posso abrir uma loja de açaí para vender açaí? Pode, definitivamente. Não precisa ser um outro frigorífico, Negativo. mas não é filial, sucursal. Você tem que abrir uma empresa americana, e pode ser de qualquer ramo, desde que esta empresa americana tenha dentro do quadro societário 50% da empresa brasileira. Então, se você está querendo abrir uma empresa nos Estados Unidos, você tem um frigorífico no Brasil, desde que o frigorífico tenha 50% de sociedade de qualquer coisa nos Estados Unidos, um restaurante, uma loja de automóvel, o que você quiser, você pode, é permitido. Tem textualmente no Policy Manual, Chapter 3, capítulo 3, dentro lá do chapter, se eu não me engano, é a linha L. Então nós estamos no volume 2, que são os vistos do Policy Manual, o volume 2 são vistos de não imigrante, a linha L, capítulo 3, textualmente dizendo que você não precisa fazer aquilo que você faz no Brasil em solo americano. É uma frase onde você, de fato, agora tem a certeza de que você não tem a necessidade de estar no mesmo ramo. O critério importante aí é a relação qualificadora, a relação qualificada, e que isso é como o Ricardo acabou de dizer. A imigração vai exigir duas coisas apenas: que esta empresa brasileira seja sócia majoritária da empresa americana. Essa é a relação qualificadora. E o outro critério importante para essa empresa americana que será aberta é a continuidade, as operações, a atividade dessa empresa. Você não pode abrir uma companhia nos Estados Unidos, dentro do processo L, você não pode abrir uma companhia e só operar, só começar as atividades dela daqui a um ano e meio. Você entende? Ela precisa ter continuidade. Até porque, como o Ricardo já disse aqui, numa das perguntas que foi também realizada, o L você tem que renová-lo anualmente. Tá certo? Então, é importante a continuidade das atividades e a relação qualificadora da empresa americana, que vai ter o controle, a controladoria da empresa brasileira, que é a peticionária. Tá certo? Tem mais pergunta aí? Giovana está seguindo aqui com a pergunta, né, da aplicação que ela quer fazer nas qualificações do marido dela. Perfeito, obrigado pelo retorno. Farei isso. Para quem aplica o A1 do Brasil, quanto tempo para ter a resposta da aprovação ou negativa sem pagar pelo Premium Process? Boa pergunta. Porque você que quer aplicar um visto L ou um visto A1, que são vistos de não imigrante, tem sim uma característica onde você, pagando o Premium Process, tem a resposta muito rápida e você pode sair do Brasil em meses para chegar nos Estados Unidos já com o seu visto L ou A1 aprovado. A gente pode dizer que de 6 a 8 meses você vai conseguir? Sim, sem dúvida. Agora, sem Premium Process, vai depender da análise desse oficial de imigração, desse cônsul, né, porque se for um processo consular, como ela está falando, né, o A1 do Brasil, a aprovação por parte do consulado americano no Brasil depende muito deles. Então, a média que a gente tem, coloca aí, Douglas, para a gente ver, porque todo mês, toda vez sai uma informação diferente, porque a gente tem dentro do site da imigração, nós temos uma planilha, não, é lá no site do USCIS, nós temos uma planilha
que é a planilha de tempo de processamento médio, ok? Agora, o processamento em si, específico para cada... Você quer ver o Processing Time? Isso, Processing Times. Okay. Não da planilha, mas do pedido mesmo. Então, o Douglas está abrindo aqui, isso aí, vamos lá. O O1 é 129, aí ó. Agora seleciono o O. Vou ter que rechamar. Uhum. Formulário 129, categoria O, ali ó. Aí, O, extraordinária, habilidade extraordinária. Ó, 10 meses sem Premium Process, isso se for no California Service Center, se você estiver indo para a costa leste dos Estados Unidos, costa oeste dos Estados Unidos, e em Vermont, que é a costa leste, 8 meses e meio. Então, a gente tem que considerar também o tempo de processamento do escritório. Então, se você não aplica Premium Process, mais ou menos em um ano você tem a sua aprovação em média. 80% dos casos, no caso do Vermont Service Center, você tem 8 meses e meio de tempo médio de aprovação ou negativo, você ter a sua decisão declarada pela imigração, ou se for costa oeste, 10 meses e meio. Bom, a Michele está perguntando, e o visto de investidor, como ele funciona para brasileiro? O L1 não deixa de ser um visto de investidor, né? Uma empresa brasileira que está investindo nos Estados Unidos, está empreendendo nos Estados Unidos e está enviando para lá um dos seus executivos, né? Um dos seus gerentes, para exercer inclusive a função de manager, de gerente, de executivo, de CEO dessa empresa americana. Então não deixa de ser um visto de investidor. Se for a categoria de New Office, se for a categoria de novos escritórios, você deve sim demonstrar dentro do seu plano de negócios que você está investindo algo em torno de $100 mil, $70 mil nesses novos negócios, desses novos escritórios. Mas você na categoria L1A, sem que você tenha um novo negócio, se você já tem uma empresa americana que está sendo já tratada, existe essa relação entre a empresa brasileira e a empresa americana já em curso, você não precisa investir. Você pode só simplesmente trocar, fazer a exchange, fazer a expatriação desse executivo da empresa brasileira para a empresa americana sem a necessidade de investimento. Assim como o L1B também você não precisa ter a necessidade de investimento, porque você está simplesmente expatriando aquela pessoa que não tem o cargo gerencial, mas tem aquele conhecimento específico. Então não existe a necessidade de investimento se você tem uma empresa já funcionando nos Estados Unidos, com o cargo executivo, com o cargo gerencial, e também não precisa investir se você tem a empresa e você tem um funcionário que tem uma especialidade muito específica que você vai mandar para os Estados Unidos, também não tem a necessidade de investimento. Agora, essa pergunta da Michele, quero acreditar que ela está se referindo ou ao E2, que é um visto de investidores do tratado. O que é o tratado? É o Tratado de Livre Comércio e Navegação com os Estados Unidos. O Brasil foi retirado desse tratado no primeiro mandato do governo Lula. O Brasil não retornou ao tratado, diferentemente de Portugal, que no começo do ano passado teve aí mais uma vez o ingresso do tratado para os portugueses, mas o Brasil está fora da lista dos países do tratado, então você como brasileiro não pode investir, não pode aplicar o seu visto E2. Então, se ela pergunta aqui, e o investidor como funciona para brasileiro? Aí seria um visto EB5, né? O visto EB5 não existe a necessidade, não existe o requisito de você participar, você ser um nativo, você ter uma cidadania de um país. Mas aí é salgado o negócio. É coisa de $1 milhão. É papo de $1 milhão. Né? Pode acontecer, dependendo do centro regional, do empreendimento devidamente autorizado pelo DHS, pode acontecer de você conseguir até aprovar um EB5 com $500 mil. Entre $500 mil a $1 milhão, aí, dependendo do centro regional, até um pouco mais de $1 milhão, né, cara? Depende muito se você tem um centro regional onde você está numa região
desenvolvida, isto é, o Nordeste, geralmente os estados do Nordeste americano, New Jersey, Nova York, são estados desenvolvidos, ou estados em desenvolvimento, que a migração, o governo americano considera, por exemplo, estados da Flórida, onde você tem muitas regiões, muitas áreas não desenvolvidas, né, áreas verdes, onde você é virgem, praticamente virgem. Né? 50 anos atrás, a Disney entrou no ramo imobiliário, né? Entrou e foi construir o parque, tinha um pântano. 50 anos atrás não existia nada praticamente em Orlando, era um pântano. Então, se 50 anos atrás não tinha nada, era virgem, é um estado em desenvolvimento, porque 50 anos aconteceu ontem. Né? Agora, se você vai para Nova York, 50 anos, já estava tudo construído. Exatamente. Então, a depender da demanda, a depender do lugar, a depender da intenção do governo americano de fomentar a economia daquele lugar, trazer desenvolvimento para aquele lugar, então é possível que a gente tenha uma flexibilização desse investimento, mas ele nunca vai ser inferior a $500 milhão, tá? Entre em contato conosco, Michele, porque é o que eu falo para todo mundo. Você não precisa necessariamente fazer o seu EB5. Agora, deixa eu te perguntar, Ricardo, desculpa te cortar, hoje eu tô tramontina, né? Direto. Não tem problema, não faz parte do show, a gente está aqui para debater. Uma coisa, e se eu sou brasileiro, mas tenho cidadania portuguesa também? Eu não posso aplicar um E2? Pode. Então, olha aí, Michele. Será que Michele tem dupla cidadania? Mas é aquilo que eu falo. 95% das pessoas que aplicam para o visto EB5 também tem perfil de EB2. Só 5% da população dos aplicantes de EB5, teoricamente, são pessoas que, de fato, o que tem só é dinheiro. Então, vou dar um exemplo. Você ganha na loteria, o que você só tem é o dinheiro, você tem o perfil de EB5. Você é um herdeiro e você nem seguiu com a carreira, você não foi... O sujeito é uma lata vazia. O cara tem em casa. Não tem conteúdo nenhum. Tem nada. Desculpa, é uma anta. Tá em casa. Desculpa, eu falo português mais povão. Eu vou ser um pouquinho... Você é polido. Não é que eu sou polido. Você é de família eu não vou ser nobre. Preconceituoso. Não vou ser preconceituoso, mas pode existir não você, mas alguém que é um herdeiro de uma grande empresa, de uma empresa bilionária. Um playboy. Um sujeito que não tem tem nada na cabeça. Ele é uma lata vazia, mas ele tem grana. Isso. Ele consegue o EB5. É o EB5. Agora, mas e se ele não é essa lata vazia? E se ele tiver conteúdo? 95%. Vai precisar gastar o dinheiro? Não precisa, gente. Nós temos 7 clientes que vieram ao escritório para pedir, para solicitar, para aplicar para o EB5. E a gente convenceu esses 7 clientes. Por que acontece com o EB5? Com o EB5 você precisa ter esse recurso, vamos colocar de $1 milhão. Só que um dos requisitos básicos é o primeiro que a imigração exige, é que você tenha e monte um negócio de risco. Eu posso comprar um imóvel nos Estados Unidos? Não, por quê? Porque imóvel é algo que não tem risco nos Estados Unidos, é muito conservador. Eu posso montar uma franquia do McDonald's? Não, o McDonald's não quebra nos Estados Unidos, invariavelmente. Né? Então, eu preciso fazer um plano de negócios, onde, se nem eu sei se o negócio vai dar certo, por exemplo, uma oficina mecânica. Eu quero montar uma oficina mecânica e vou considerar que essa oficina mecânica é uma mecânica nova, apesar de eu ter a minha experiência no Brasil, não precisa ter essa ligação, como o visto L precisa. Então, você, qualquer pessoa, montando qualquer negócio, desde que você comprove que esse negócio é de risco, você é aprovado no seu EB5. E durante 2 anos, o seu green card vai ser um green card condicional. Você não recebe o seu green card na categoria EB5 como o caso de um EB2, de um EB3 ou de um EB1. Na verdade, o EB3 no primeiro ano é um green card condicional também. Vamos falar do EB2 e do EB1. No caso de uma aprovação de um EB2 e de um EB1, você recebe o seu green card com validade de 10 anos. No caso na categoria de EB5, você recebe um green card condicional com validade de 2 anos. E durante esse período de 2 anos, você precisa demonstrar que o seu negócio deu certo, que o seu negócio prosperou, que o seu negócio não quebrou. E se não quebrar, você vai receber sim o seu green card de 10 anos. Agora, se dentro desse período de 2 anos, você na sua categoria de EB5 quebrar o seu negócio, você vai perder o seu $1 milhão, vai perder o seu green card. Então, que graça tem você
você aplicar com o EB5, arriscando tanto dinheiro, sendo que você, como eu disse, 95% das pessoas que têm que aplicam para o EB5 tem a categoria, tem o perfil para aplicar um EB2. Isto é, você não precisa arriscar tanto dinheiro e não precisa arriscar você perder esse dinheiro e perder a oportunidade de você ter um green card. Então, fala com a gente é super transparente, a gente não vai deixar você torrar dinheiro, a gente não vai deixar você jogar dinheiro no lixo só porque você tem muito dinheiro, eu vou te cobrar 50, 60 mil dólares, que é o que o pessoal cobra por aí. Se você só tiver isso, se você não tiver absolutamente nada, fazemos o EB5 também? Sem dúvida nenhuma que sim, mas a gente vai precisar entender, a gente entende 100%, a gente faz uma reunião muito detalhada para identificar o teu perfil, e se você tiver de fato o perfil de EB2, e geralmente a pessoa tem, como eu disse, 7 clientes do nosso escritório vieram procurando o EB5 e hoje são perfil de EB2, sendo que 4 já têm aprovação e 3 estão aguardando a sua aprovação. Então, por que é que você vai arriscar $1 milhão, sendo que você pode pagar 20 mil dólares que seja aí para você fazer a aplicação do EB2 e arriscar só 20 mil e não ter, eventualmente, se não tiver o caso da aprovação no EB2? E é importante lembrar que no EB5, Ricardo, se o contrato entre o investidor e a empresa captadora do recurso, se no contrato existir qualquer promessa de retorno, o caso é negado. Esse investimento é de risco. No contrato celebrado entre o investidor estrangeiro, tá? Você que é o milionário brasileiro, que vai depositar uma grana lá no centro regional, devidamente habilitado pelo DHS, ou uma empresa autorizada a fazer a captação do recurso estrangeiro, se nesse contrato celebrado entre vocês houver qualquer garantia de retorno, esse caso ele é negado. Não pode haver, aqui ó, o Alessandro até pergunta, ó, o investimento no EB5 volta para o investidor em quanto tempo? Ele pode não voltar. Alessandro, beijão no coração, irmão. Pode não voltar. E não pode sequer haver uma garantia de retorno. Tem que ser um negócio de fato de risco. Mas se houver algum retorno financeiro, se houver lucro, se um negócio deu certo, esse retorno financeiro só pode começar a acontecer depois de 2 anos. Tá? Então, durante os primeiros 2 anos, esquece. E se por um acaso acontecer sucesso no empreendimento, então a partir do 2º ano você pode começar a desfrutar dos louros do sucesso desse empreendimento. Tá? Então não faça esse investimento contando com retorno, porque ele pode não acontecer. Tá certo? Mas como o Ricardo disse aqui muito bem, se você qualifica para um EB5, 90% dos casos você qualifica, às vezes até para um EB1, né? Exato. EB1 para um EB2 e pode qualificar até para um L. Então, invariavelmente o L sim, né? Não é porque você vai gastar 800 mil dólares, $1 milhão, enfim, não vejo necessidade. Agora é aquilo, se tudo que você tem na vida é dinheiro, aí tudo bem, você não tem outra coisa. Você é um ser humano desprovido de conteúdo. Aí tudo bem, tudo que você tem é grana, então, ou então, não, eu tô a fim de gastar. Eu tenho muito e eu tô a fim de torrar meu dinheiro também. Você tá, bom, o dinheiro é seu. Vai ser difícil porque dentro desse 7 que eu te citei, 3 foram assim, bastante tentando convencer a mim. Eu falo, pô, mas por que você gasta tanto? O dinheiro é dele, o dinheiro é dele. E eu tentando falar pro cara, por que você vai gastar tanto dinheiro? Isso diz muito a respeito dele, tá? Você vê que ele estava tentando fazer com que o outro gastasse dinheiro. O outro, não era o dele. Imagina o dele. Esse aqui... O pessoal tá rindo lá do outro lado. Tá rindo. Não, imagina, tem ninguém rindo. Imagina se estão rindo. Ó, esse aqui dá tchau assim, ó.
Mas na hora de negociar, é gente boa. Na hora de negociar, se você quer um bom desconto, bom, você vai ter que gastar um tempo, mas você consegue dobrar ele, não consegue? Bom, eu falei que a gente ia ficar só 40 minutos, o papo tá tão gostoso hoje, né? Já está chegando em 1 hora. Tá chegando em 1 hora, a gente tá com uma audiência legal. Deixa eu ver se tem mais pergunta. Ih, tem mais pergunta aí, ó. Bom dia, amigos. Vou completar 400 dias sem resposta da minha RFE. Neto. Neto. Bom dia, meus amigos. Vou completar 400 dias sem resposta da minha RFE no EB2NW. Qual o motivo de tanta demora? Seria válido analisar um possível premium process? Protocolamos em outubro de 2023. Neto, 6% é um número que a gente já tem, né? Isso montado, isso desenhado, isso já é uma estatística que já está já bastante tempo divulgada no site da imigração. Essa planilha que eu disse sobre os aplicantes, né? Sobre você ter a aprovação em 85 a 90%, desculpa, 85 a 90% dos aprovados em 2025 é um número real. E os casos pendentes. Então, nessa planilha, você tem 3 linhas. Você tem linhas de aprovados, linhas de negados e linhas de pendentes. Em 2023, temos 6% dos casos aplicados ainda pendentes. Infelizmente, se você está dentro dessa lista de pendentes, e são 6%, não é um número pequeno, né? Você, infelizmente, está dentro das pessoas que tem. A gente tem alguns clientes, eu não sei se você é cliente nosso, mas se for, eu inclusive estava conversando com um cliente nosso chamado Fábio, na semana retrasada. O Fábio é policial. Ele abriu aqui, o Douglas abriu. Então vamos olhar lá, no EB2, 2023, casos pendentes. Esse daqui é o mundo todo. Abre só o Brasil lá pra gente, Douglas. Só o Brasil, 2023. 2023, sobe um pouquinho para a gente ver o 23 onde está. Tá aqui. Então nós temos, olha, bastante. São 1.145 casos pendentes de EB2 em 2023. Então nós temos em 2023, para a categoria EB2, 6.868 casos aplicados de EB2. Então são 6.868 brasileiros que aplicaram para o EB2 e nós temos ainda 1.145 casos pendentes. Não é 6%, não. Deixa eu fazer a conta, é mais do que isso. Ô Neto, esse número é fechado, não é parcial não, tá? Já está fechado porque esse ano fiscal já se encerrou. O ano fiscal de 2023, que é o ano em que você protocolou, ele já está encerrado. Então, esse número que a gente está te dando é o número oficial do USCIS. Então, e a gente só está tratando aqui de casos que foram protocolados por brasileiros, ok? 6.868 casos, solicitações, pedidos de Green Card com base no EB2NW foram protocolados em 2023. 6.868, dos quais 1.145 ainda seguem pendentes. São 16%. 16%, e não 6%. É bastante. Eu acho que 6 está naquela planilha de 2025. Essa verdade, que você puxou de 24. Verdade. Bom, aqui passa para ele também. Passa para ele também esse número que é interessante. Dos 6.868 casos que foram protocolados em 2023, de novo, tá? Só casos protocolados por brasileiros. Esse não é um número geral em que engloba todos os países. Dos 6.868, 3.443 foram aprovados. E aí a gente tem que fazer um cálculo descartando os pendentes, para a gente encontrar em porcentagem o número de aprovações, né, Ricardo? Então se pega 6.868, você que está em casa quer fazer essa conta, 6.868 menos 1.145, porque estão pendentes, você vai encontrar um número, e aí esse número você tem que fazer o cálculo de porcentagem dos aprovados, que foram 3.443. E aí deu quanto, Ricardo? 60%, Douglas. Bem abaixo da média mundial, né? E por que 60% e a média mundial é 90%? Faça você mesmo, tá aí. Exato, a resposta é essa aí, o resultado é esse aí. Gente, a média mundial
está acima de quase 90%, né, de aprovação. O mundo todo. Quase 90% de aprovação. Média mundial. E olha só a relevância da média mundial. Coloca lá na abinha de mundo todo. Nós temos 93 mil casos de Usando EB2. como referência o mesmo ano, Exato. de 2023. Em 2023 foram 93 mil casos de pedidos de EB2 protocolados no mundo todo. 93 mil casos. E no caso do Brasil, 6.800 casos protocolados de EB2. Então nós estamos falando de menos de 10%, que é a representatividade do Brasil em relação ao mundo todo. Puxa essa média, Ricardo. Vamos lá, vamos ver essa média daqui. Olha isso. Então, enquanto o Ricardo vai fazendo conta, eu vou recapitular. Enquanto o Brasil protocolou 6.828 casos em 2023, o mundo, é claro que aí soma-se o Brasil a essa conta, o mundo inteiro, em 2023, protocolou 93.017 pedidos de EB2-NW. EB2 e EB2-NW, tá tudo junto. 93.017. 93 mil. Dos quais 79.628 casos foram aprovados. Olha essa média, Ricardo. Então nós temos aqui um número de casos que tiveram sua decisão. Então a gente tira 93.017 casos e tiramos os 6.181 casos pendentes, vai dar um número de 86.936 casos que tiveram a sua... Foram definidos. Foram definidos, tiveram a sua aprovação ou a sua negativa. Desses casos, 79.628 foram aprovados. Então, a estatística mundial, a estatística do mundo todo, de 93 casos aplicados e 86 mil casos que tiveram a sua ou negativa ou a sua aprovação, nós estamos numa estatística de 91%. 91% dos casos aprovados. Mundialmente, nós temos 91%, isto é, são pessoas que tiveram os seus casos aprovados. E por que o Brasil 60%? Antes de você responder, guarda, segura aí. Vamos lá. Rapaz, essa live era para ter terminado já. O pessoal tá ótimo, tá ótimo. Tá aborrecido já. Segura essa. Por que no Brasil, por que os protocolos, os pedidos de EB2 ou EB2-NW protocolados por nós brasileiros, por que a média está tão abaixo da média mundial? Média mundial, acabamos de ver, superior a 91%. Exato. E média Brasil, 60%. Segura aí que eu quero dar essa informação aqui. Dos 93.017 casos protocolados em 2023, apenas, apenas 7.208 casos foram negados. Apenas 7.208 casos foram negados, Ricardo. Há uma discrepância para a realidade dos processos que são protocolados por brasileiros. Agora sim, por que será? Porque o que a nossa leitura, a gente não consegue cravar isso. A nossa média do escritório é uma média muito parecida com a média da imigração, 85% a 90% dos casos aprovados. E o que eu acredito que a grande maioria dos escritórios de relevância, os verdadeiros concorrentes da Conexão Américas, né, que são poucos, a gente pode contar na mão os dedos das duas mãos, mais ou menos uns 7, 8 escritórios, não mais do que isso, que tem a mesma relevância, o mesmo tamanho da Conexão Américas. São poucos. Então, se você está entrando em contato com um escritório que não tem relevância, um escritório pequeno, um escritório que não tem a estrutura que o nosso e os outros demais escritórios grandes têm, você pode ter um problema e pode não estar dependendo de uma habilidade de um profissional que tenha esse nível de aprovação. Agora, então, por que você, brasileiro, consegue ou tem essa possibilidade tão baixa em relação ao mundo inteiro? A gente tem já uma resposta disso. Existe um movimento muito grande do do-it-yourself, ou os mentores, né, entre aspas, vendendo para você a história de fazer sozinho. A receita de bolo. A receita de bolo, onde eles vão... Copia e cola. Vão cobrar aí um valor muito baixo
e você achando que você, com esse valor muito baixo... E nem é tão baixo assim, tá, Ricardo? Tem gente cobrando R$10.000, R$15.000, só para te mentorar. Exato. Então, tentando ganhar dinheiro, explorando as possibilidades em cima de você. E aí claro, os números estão aí. Se você tem aí um escritório te oferecendo quase R$100.000 para fazer isso, R$70.000 às vezes, se você quiser pagar à vista um pouco menos, você vai comparar com R$15.000, com R$10.000. Por que essa discrepância, né, Ricardo? Puxa, será que a pessoa não entende? Por que essa discrepância? Existe aquela velha máxima que é uma realidade, o barato sai caro, né, Douglas? Como é que pode? Você acha mesmo que vai comprar uma Ferrari a Ferrari... O preço de Volkswagen? Exatamente. Não tem jeito. Você não vai conseguir. Não dá. Aonde isso vai funcionar? Não dá. E, de novo, nós não estamos falando de 2 automóveis. Nós estamos falando que para você chegar onde você quer chegar, você só chega de Ferrari. Não vão te autorizar a entrar nesse lugar de Volkswagen. Só vão te deixar autorizar você entrar nesse lugar de Ferrari. Aí você fala, pô, mas eu tenho um automóvel, esse automóvel me leva do ponto A ao ponto B, mesmo que seja um cacareco velho, mesmo que seja um carro destruído, esteja fumando óleo lá atrás, tenha 300.000 quilômetros, mas ele está andando. Ele vai chegar no mesmo lugar que chega a Ferrari? Sim, mas não é este caso. A analogia que eu faço nesse caso é que você só vai entrar nesse lugar se você tiver uma Ferrari. Se você tiver um Volkswagen, um carro velho de 300.000 quilômetros fumando óleo, você não entra. Então, não adianta você gastar para comprar um carro velho, porque você não vai ser autorizado a entrar nesse lugar com esse carro velho. Você vai ser autorizado a entrar no lugar só comprando um baita de um carro, como se fosse uma Ferrari, e aí você consegue sim a aprovação. Ah, mas tem 60%, eu posso conseguir 60%? Gente, é 60% porque nós fazemos parte dessa estatística. Nós não estamos deixando esse número cair a zero. Nós não estamos deixando esse número cair a 5%. Então, 60% só não é menor porque os escritórios de imigração que fazem isso para brasileiros, que é o caso da Conexão Américas, nós temos outros clientes do mundo inteiro, né? Então a gente chama Conexão Américas Mobilidade Global, porque tem suecos, temos romenos, temos franceses, temos holandeses. Aliás, o holandês outro dia, o Francis, né? Tivemos um probleminha aí na tradução disso, que custou caro para a gente. Mas enfim, a gente atende pessoas do mundo todo. Aliás, os mais recordistas disso são os indianos e os chineses. Então, temos sim pessoas, aplicantes, clientes do mundo todo. Como é uma empresa brasileira, e naturalmente o Brasil quer conversar e falamos português, é muito mais fácil você contratar uma empresa onde você tem uma facilidade de comunicação como a Conexão Américas tem para brasileiros, nós temos muitos clientes brasileiros. Na verdade, a maioria dos nossos clientes são brasileiros. Então, nós, como os outros escritórios de imigração, que também tem dentro do seu quadro de colaboradores, a maioria de brasileiros ou empresas que são donos aí de CEOs ou sócios brasileiros, também compartilham da mesma estatística, onde você tem uma aprovação muito alta. Então a gente só não tem uma estatística brasileira baixa por conta da realidade do escritório de imigração. E estão perguntando aqui se nós temos os números de 2025. Ah, agora sim, vamos lá. Estão 2025. Aqui os números de 2025. E aí é importante a gente esclarecer, antes da gente entregar esses números de aprovados, dos processos negados, dos pendentes. Antes de eu entregar esses números, deixa eu esclarecer uma coisa para vocês. Quando a imigração divulga essa tabela, ela não está considerando 2025 a partir de janeiro de 2025, tá? Ela está considerando o ano fiscal de 2025, ok? E o ano fiscal de 2025 não começa em janeiro de 2025, ok? Começa em outubro do ano anterior. Outubro do ano anterior. Começa no dia 1º de outubro do ano anterior. Então, considerando todo esse período, aliás, essa tabela divulgada recentemente, ela só considera o primeiro quarto, né? O quarter, né? O primeiro, como é que a gente chama isso? Primeiro trimestre? Né? O primeiro trimestre. É dividido por 4, 12 dividido por 4, primeiro trimestre, né? Então, o primeiro trimestre, tá, do ano fiscal 2025, nós temos os números. Esses são os números divulgados pela imigração americana. Nós não temos, por exemplo, do segundo trimestre, ainda não foi divulgado.
Então, considerando o ano fiscal de 2025, os números são esses. Eu vou entregar, o Ricardo vai fazer a continha aqui. Mundo, estou falando de mundo. Daqui a pouco eu trago os números do Brasil. Quantos casos de EB2, por exemplo, já foram peticionados pelo mundo? 28.408 pedidos. Tá? Primeiro trimestre, hein? 28.408 casos. Dos quais 6.952 casos foram aprovados. Repetindo, 6.952 casos já foram aprovados. E 38 casos foram negados. 38. Bom, quantos casos seguem pendentes? 21.418 casos vão seguir ainda pendentes de análise. Então, média mundo, como é que estamos, Ricardo? Quer falar esse número? Fala aí. Isso aqui é muito importante. Isso é matemática, é ciência exata. Aqui não cabe opinião, a matemática não aceita desaforo, matemática não aceita opinião, não aceita. A matemática é ciência exata. Pô. Então a matemática nos envergonha. A brasileiros, isso aqui nos envergonha. 99% dos casos aprovados, gente. O número já está aqui, você pode ver, são 6.952 casos aprovados e só 38 negados. Então, 38 de 6.952 é 99%. Então, para você que acha que a atual gestão americana, o atual governo americano, o presidente Trump, está contra a aprovação ou os imigrantes, você está enganado. Esta estatística ultrapassa qualquer estatística dos últimos 10 anos. Nenhum outro ano houve, pelo menos no primeiro quarto, no primeiro tri, uma estatística tão elevada de aprovados como agora, 99% dos casos. Nós temos já, coloca aí no nosso Instagram, nós temos num dos posts aí, justamente essa divulgação pelo presidente Trump, onde ele fala abertamente que nunca foi segredo para ninguém. Os programas EBs foram concebidos para isso, como eu já disse várias vezes. E agora nós temos essa declaração que o presidente Trump fala abertamente que precisa de profissionais qualificados. E esses profissionais qualificados são aprovados ou são bem-vindos, é um caminho pelo programa EB. E aí está agora, definitivamente para você que está em dúvida, os números não negam, quanto a fatos, não argumentos. Vamos comparar agora com os números dos processos protocolados por brasileiros? Vamos ver o Brasil. Agora, se existe essa... EB2, se mudou essa história toda. Coluna 2025. Vamos lá. Bom, total de petições até o momento não, perdão. No primeiro trimestre do ano fiscal 2025, nós tivemos 2.044 casos protocolados. De novo, 2.044 casos protocolados, dos quais 89 apenas foram aprovados. 89 casos aprovados. 2 casos foram negados. E 1.953 casos, obviamente, seguem pendentes de aprovação. Quer dizer, é um número muito baixo. 89 de 2.044 casos protocolados, 89. Tudo bem, temos 1.953 casos ainda pendentes de aprovação. Então, assim, essa história de faça você mesmo, Ricardo, essa é muito, muito perigosa. A Michele está perguntando aqui, para a gente encerrar, EB3, quando nega o PERM, motivo foi o jornal e o... E o mesmo foi aprovado, para várias pessoas. Qual a chance de reverter? Bom, o EB3, gente, são quatro etapas. A Prevailing Wage, que é a determinação do salário médio dessa vaga, onde está sendo pretendida, né, onde a empresa está procurando esse profissional, esse colaborador. A segunda etapa é Advertising, onde você divulga essa vaga no jornal de grande circulação onde a empresa está sediada.
e isso deve acontecer por pelo menos, hoje mudou um pouquinho a regra, mas a regra até há pouco tempo atrás era que você tinha que durante 2 meses divulgar essa vaga em jornal de grande circulação aos domingos de língua inglesa. Então, se você tinha um mês com 4 semanas e outro mês com 4 semanas, eram 8 destaques, outros jornais. Se você tivesse um mês com 5 junto com um mês com 5, seriam 10. Então, de 8 a 10 divulgações, você tem que obrigatoriamente deixar essa vaga como anúncio. E o PERM seria a terceira etapa para você então ter a aprovação e a emissão do seu LC, da sua Labor Certification. Então, o PERM, na verdade, é uma etapa que está entre a divulgação da vaga e a sua LC. Então, se você não chegou no PERM, é porque você, de fato, não conseguiu fazer com que a imigração aceitasse a divulgação dessa vaga. E a pergunta dela é? B3, quando nega o PERM, o motivo foi o jornal e o mesmo foi aprovado para várias pessoas, qual a chance de reverter? A chance de reverter. Então, se você ainda está dentro desse... Porque existe uma janela que você precisa... Ela ainda está na etapa do DOL, né? Exato. Isso tudo que eu falei, essas 4 etapas é o DOL, né? Ela não está ainda, você ainda não está, não sei se este é o seu caso, né, Michele? Mas que você não fala que é um caso seu. Mas esse caso ainda nem chegou à imigração, ele está ainda no não é um EB3 ainda. Lembra que o EB3 está na etapa do anúncio da classificação dentro do USCIS. O processo inteiro de EB3 passa pelo DOL, mas ainda não virou um EB3. É um pouquinho de confusão, mas você, para o processo de EB3, precisa, antes de entrar com o processo, com a sua I-140 do EB3, você precisa estar com sua certificação de trabalho, sua Labor Certification. Ele nem é um processo imigratório ainda, né? Não é. Até porque a Labor Certification é emitida no nome da pessoa e, no caso do DOL, a pessoa nem existe, nem pode existir. A gente não pode mostrar que é um jogo de cartas marcadas. Não pode acontecer isso. A empresa precisa contratar alguém. Quem? Primeiro e obrigatoriamente um cidadão americano. Por isso que essa vaga precisa ser divulgada para algum cidadão americano ter a oportunidade de se candidatar. Se essa vaga, ou se esse americano não aparecer, aí sim o imigrante tem a oportunidade de conseguir aprovar e sim aí a Labor Certification ser emitida no seu nome, o nome do imigrante, para que aí sim você entre com o processo de EB3, o seu I-140, com a sua certificação de trabalho no EB3. Aí sim inicia o processo do EB3. Então, Michele, é bom entrar em contato, né? Porque existem detalhes e minúcias disso aí que a gente precisa entender para saber se vale a pena, se vale a pena tentar reverter ou se seria interessante refazer a vaga. Exato. Né? Essa reversão vai depender, especificamente nesse caso, se você ainda tem tempo para poder fazer a nova divulgação. Porque esse tempo, o Prevailing Wage, você tem um prazo de, se eu não me engano, 180 dias, né? Esse Prevailing Wage, essa determinação do salário médio, só é válida dentro de um prazo de 180 dias. Se você passa de 180 dias, isso é, se você teve a divulgação do salário médio e você ainda está dentro do prazo de validação de divulgação, sim, não precisa, não digamos que vai reverter, digamos que você vai sim ter que divulgar essa vaga novamente dentro desse período ainda, para que aí, depois que você divulgar essa vaga e você selecionar essa vaga, você passar para a etapa seguinte, que é o PERM, para você ter a sua Labor Certification. Tem muitos detalhes, minúcias, tem que fazer continha, então entre em contato com a gente. O Alessandro está dizendo aqui, basicamente, o Brasil tem quase 70% dos casos negados, ainda voltando para o EB2. É até maior do que isso, viu, Alessandro? São 60% de casos aprovados. Por que esse número tão grande? Na verdade, Alessandro, você inverteu. O Brasil, basicamente o Brasil tem quase 70% dos casos negados. Na verdade, são não. 40 negados. 40% dos casos negados. Na verdade, inverteu. São quase 70% dos casos aprovados. E quase 40% dos casos negados. Muito diferente da média mundial, que supera os 90% de aprovação. No primeiro trimestre de 2025, esse número está... na média mundial, está em 99% de aprovação. Né? Então, e o Brasil segue abaixo. Então, assim, para evitar isso, é bom que os brasileiros prestem atenção
em quem estão contratando para fazer isso e parar com essa história de faça você mesmo. Não estou duvidando da capacidade de ninguém, não é isso. Eu tenho certeza que uma ou outra pessoa vai conseguir. E aí, porque ela conseguiu, ela agora então quer vender, é como se fosse um método, como se fosse uma metodologia, como se existisse alguma forma, como se não fosse cada caso um caso. É uma receita de bolo. Como né? se fosse uma receita de bolo, que se todo mundo seguir aquela receita, como se fosse metodologia de coach, né, de mentoria, de coach famoso. Agora ela virou coach de EB2, virou coach de EB1. Pô, isso não existe. Pô. Então, assim, pode ser que dê certo para um, para outro, mas a taxa de aprovação vai ser baixa. É o que a gente está vendo contra números, não tem como argumentar ou contra-argumentar. É fato, poxa. Vai lá no site do USCIS e pesquisa, vai no campo de pesquisa, na página inicial do USCIS. Você pode entrar lá no campo de pesquisa e colocar e pesquisar pelos números de aprovações e negativas dos EBs. Você pode pesquisar. Você quer uma dica? Você vai colocar, me ajuda aqui, Ricardo, se ela colocar... Põe para baixo aí, sobe aqui a planilha. Mais. Não, lá em cima. Aqui, se Copia esse número, essa primeira linha em cima. A primeira. A gente não vai conseguir mostrar. Então, na primeira linha... O que ela digita? Vai. Digita assim, Immigrant Petition for Alien Workers Petitions Received... Fala devagar, Ricardo. Oh, Jesus, vamos lá. Immigrant Petition for Alien Worker Petitions Received and Current Status for Brazil. Se você digitar isso no campo de pesquisa do USCIS, Immigrant Petition for Alien Worker Petitions Received and Current Status for Brazil, você vai pegar exatamente essa planilha que a gente está aqui demonstrando. Existem várias planilhas, se você colocar essa frase no campo de pesquisa, você vai abrir inúmeras planilhas, porque tem lá as estatísticas de 2022, 2021, 2023, 2024. Você procura a mais recente que está escrito 1Q, que é o primeiro quarto de 2025. Então, procurando assim, 1Q de 2024, de 2025, você vai achar exatamente essa planilha que a gente está querendo te falar aqui. Deixa eu fazer um teste aqui, cara, para ver se vai funcionar. Para a gente simplificar. Né? FY 2025, underline Q1. Underline, deixa eu ver se assim vai funcionar. Underline Q de queijo número 1. Vamos ver se vai funcionar. Achou! Aí, funciona. No Field Report, vamos ver se é esse mesmo. Não é esse aqui. Esse é o segundo. É o segundo. Estatística? É o segundo. Muito bom, Douglas. Então, simplifica. Então, vai. Fala isso aqui. FY, se você colocar F no campo de pesquisa, F de faca, Y, 2025, underline, Q de queijo, número 1. Então, FY 2025, underline, Q1. É a segunda opção. É a segunda opção, você vai ter essa planilha. Vê se é a segunda ou a terceira. Deixa eu ver aqui. Eu acho que é a terceira. Ah, é verdade. Ou porque aqui é o I-140. I-140. Deixa eu ver aqui. Exato. All forms, então é o I-140. É a terceira coluna. Desculpa, a terceira opção. Terceira tá? opção. Porque a gente está falando só de 140. Aqui tem outras, e todos os outros. Você pegou a terceira ou a segunda? Peguei a terceira. Vê a segunda. Esse é o I-140? É. Só que ali não tem o Brasil, né? Não tem o Brasil. Bom, vamos fazer o seguinte. Vamos pedir o Augusto. Pedir o Augusto para colocar na bio. Para colocar na bio, no link na bio do nosso Instagram. Exato. Para as pessoas poderem clicar lá e baixar essa planilha. Isso. Pronto. A gente vai facilitar para vocês. Exato. Porque realmente é confuso, tem muitos arquivos aqui e aí você tem que Mas saber... a gente já está se aproximando, vamos terminando aqui. Eu vou só fazer o que eu costumo fazer, gente. A gente está falando só do Brasil, porque tem que aparecer o Brasil. Para não restar dúvida, a analogia que eu faço em relação a essas aprovações
E o caso de uma aprovação de um visto EB2NW, para você entender que não pode ser simplesmente, não é simplesmente uma receitinha de bolo. Se você tem uma receita de bolo e você aplica essa receita certinha e você tem um bolo, é mais ou menos essa analogia. Então, o do it yourself é mais ou menos isso. Por que não funciona no caso do visto EB2NW? Porque no visto EB2NW, você além da receita de bolo, você tem que pegar esse bolo que você já fez, retira esse bolo do forno, fatia esse bolo, pega uma fatia do bolo e dá na boca de um oficial de imigração para ele experimentar. Essa é a fase crucial e a grande divisor de águas entre você aprovar um caso de EB2NW ou não. É você ter a discricionariedade, você ter a subjetividade desse oficial de imigração em gostou ou não gostou do seu bolo. E se ele não gostar de bolo? E se ele não gostar do bolo que você fez? E se ele não gostar do sabor do bolo que você fez? Então depende de muitas nuances, muitos detalhes que são, na sua maioria das vezes, e sim, depende da subjetividade dessa pessoa em simplesmente falar sim ou não para aquilo que ele experimentou. Então o do it yourself nunca vai funcionar porque você não tem uma receita de bolo para seguir. Aliás, tem essa receita, só que não vai depender do bolo, vai depender do gosto do freguês, que é no caso aqui dessa analogia de um oficial de imigração, para gostar ou não do sabor que você fez, do bolo que você fez. Certo? Bom, caminhando aqui realmente para o final, eu só estou conferindo aqui se a gente tem números atuais. Aí saiu 24 só, ali não saiu 25. Não na do lado temos. direito. O Augusto faz isso pra gente depois. Então, a gente vai disponibilizar o link para vocês terem acesso a essa planilha desses números de quantidade de protocolos que foram feitos, de EB1, EB2, EB3, quantidade de processos que foram aprovados até o momento que a imigração divulga essa tabela, total de casos negados e total de casos pendentes, tá certo? Assim você mesmo vai poder fazer sua continha e descobrir que a média de aprovação para protocolos realizados por brasileiros, lamentavelmente, essa média de aprovação é muito inferior à média de aprovação do mundo, certo? Então, para isso, para a gente acabar com isso, para a gente finalmente aumentar as chances, potencializar as chances de aprovação do seu caso, é importante que você faça com gente que sabe o que está fazendo e mesmo assim não é uma garantia de sucesso, que ninguém pode te garantir 100% de aprovação, isso não existe, tá bom? Quer fechar? É isso, gente. Temos algumas perguntas, infelizmente a gente não vai conseguir responder todas. O índice de aprovação da Conexão Américas para EB2NW, graças ao bom Deus e a muito trabalho, a gente segue no índice ali muito, muito próximo do índice do mundo. Exato. Né? E aí as nossas redes sociais, o caminhão de aprovação que a gente tem aí, que é a nossa prova social, os depoimentos das pessoas falam por si. Né? Então a gente não precisa aqui vender uma imagem mentirosa. As nossas redes sociais demonstram isso. Né? As aprovações, os depoimentos, as pessoas quando recebem a notícia, eu adoro, né, fazer isso, sempre que é possível, a gente ligar, surpresa, fazer aquela videochamada surpresa para dar a notícia de aprovação. Eu amo fazer isso, eu me emociono, a gente se emociona. Me lembro que nós já fizemos isso uma vez juntos com Alex Conejeiro, lembra disso? Verdade. Então, assim, foi uma choradeira danada. Então, as provas sociais da Conexão estão aí para todo mundo ver. Então, contra fatos não há argumento. Tá? A Conexão segue, graças ao bom Deus, e muito trabalho, dedicação, conhecimento, segue com a nossa taxa de aprovação dentro dessa expectativa, dentro dessa estatística mundial de aprovação. Tá bom? Gente, 10 horas da manhã. Bastante, hein? 1h30, né? Foi 1h30 de live. Ó, beijão no coração. Amanhã tem mais DR Sem Filtro.
Vamos lá? Um abraço. Tamo junto.